Graça e paz a todos. Semana passada nós falamos a respeito de como fazer as escolhas certas, baseado no Salmo 25, né, que fala: qual homem que teme ao Senhor, ele o ensinará nas escolhas, né? Ele o ensinará a fazer as escolhas certas. E hoje a gente vai falar também sobre uma escolha, mas hoje nós vamos falar sobre uma escolha errada. Ou seja, uma escolha errada porque o tempo era errado. O tempo não era no tempo certo, no tempo devido. E esse texto que nós vamos basear essa palavra está lá em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, a partir do verso 1. Fala assim: Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, do seu segundo Abiá, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelo teu caminho. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. A história é a seguinte, irmãos. Samuel foi o último juiz da nação de Israel e, além de juiz, ele era profeta. E durante o tempo dele, o povo andou nos caminhos do Senhor. Samuel, ele inaugurou uma escola de profetas. E nós sabemos que ele foi criado por Eli, né, no meio de uma casa contaminada, né, pelo pecado, porque os filhos de Eli estavam pecando, mesmo sendo sacerdotes, e Eli não os corrigiu, e Samuel cresceu ali, mas Samuel, ele cresceu no temor do Senhor, e ele andou nos caminhos do Senhor. Porém, né, os filhos dele, ele não colocou os filhos dele para ser sacerdote, os filhos dele não eram sacerdotes, mas eram juízes, e eles se deram, né, à avareza e tudo. E o povo viu que Samuel, eles pensaram assim: Samuel está velho e nós não queremos que os seus filhos julguem sobre nós. Então eles chegam para Samuel e pedem a Samuel um rei como tem todas as nações. O problema, irmãos, que não era que Deus não ia chegar a monarquia em Israel, iria chegar a monarquia em Israel, porque Deus fala lá em Deuteronômio 17, que acho que a partir do verso 23, ele fala sobre os direitos do rei, que quando eles constituíssem um rei, né, qual que era o direito e o dever de um rei. Então ia chegar realmente o tempo, né, do reinado. Só que eles pediram um rei baseado em quê? Baseado nas outras nações. O problema, irmãos, é a intenção do coração. Nós temos que ver se aquilo que nós temos pedido, ele está de acordo com a vontade de Deus, ele está de acordo com o coração de Deus, está de acordo com aquilo que Deus ele tem, aquilo que ele quer para nós. Não é que Deus não queria um rei. Deus tinha um rei para eles, porém, não naquele momento. Por quê? Porque nós vemos que Samuel ele não morreu. E o rei que Deus estava preparando era Davi. Deus tinha para eles um pastor de ovelhas. Deus tinha para eles Davi. Só que quando eles pedem, Davi provavelmente ainda era uma criança. Por quê? Ou ele era uma criança, ou talvez pela idade, talvez nem tenha nascido. Porque quando Saul ele começa a governar, Saul ainda era jovem. E quando Davi vem, né, para lutar quando Davi ele é ungido, ele tinha mais ou menos 17 anos. Quando ele luta ali com Golias e tudo. Mas Samuel viveu todos esses anos, porque foi Samuel que ungiu Davi. Então, como que eles poderiam dizer: olha, Samuel, você está velho, você vai morrer a qualquer hora? Né? Então, eles adiantaram no pedido, e Samuel ficou triste com aquele pedido. Porque é a mesma coisa de você chegar para uma pessoa e dizer: olha, você qualquer hora já não vai servir mais, você vai ficar esclerosado. Era como se estivesse falando isso para Samuel. Você não vai julgar mais
sobre as nossas vidas. Nós não queremos mais o seu juizado. Nós queremos um rei. E o problema deles ainda, como o tem todas as nações. E Deus, ele tinha para Israel algo diferente. Como ele tem para mim e para você, ele não quer que nós sejamos igual ao mundo. As pessoas eles têm que olhar para nós e ver em nós a diferença. E a nação de Israel, Deus queria a nação de Israel como um luzeiro no meio de todas as outras nações. Ele não tinha para Israel ser igual às outras nações. Deus tinha para Israel ser diferente mesmo de todas as nações. Ter somente um Deus e ser julgado e andar segundo a lei desse Deus. E eles virem os milagres que esse Deus fazia no meio da nação. E aí, quando eles pedem esse rei, Deus então fala para Samuel: eles não têm rejeitado a ti, mas a mim eles me têm rejeitado. Mas vamos conceder aquilo que eles têm pedido. Conceda o que eles têm pedido. Então, irmãos, eu quero te dizer que Deus ele tem duas vontades. Uma vontade permissiva e uma plena. E nós temos o quê? Livre-arbítrio. Então, Deus falou assim, o povo tem livre-arbítrio para escolher. Deus não vai se interferir no nosso livre-arbítrio jamais. Porque ele nos deu isso. Se nós dissermos para Deus, olha, eu não quero nada contigo, ele vai respeitar o seu livre-arbítrio. Agora, se você disser também, Deus, eu quero morar, eu quero intimidade, eu quero habitar com o Senhor, eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor, eu quero fazer as escolhas de acordo com a tua vontade, aí Deus também vai te ouvir e vai te conceder, né, que seja feita a vontade dele, que é muito melhor do que a nossa vontade. Então, quando eles pedem, Deus permite. Isso é a vontade permissiva de Deus, não é a vontade plena. Tudo que acontece no mundo é permissão de Deus. Você acha que essa pandemia aí não está na permissão de Deus? Está na permissão de Deus. Mas você acha que é a vontade de Deus ver as pessoas sofrendo, as pessoas morrendo? Não, são escolhas. Né? Um homem escolheu, né, trazer para o mundo tanta poluição, tanta coisa ruim, comer, né, animais lá que não era para ser consumido. Onde que se viu comer morcego, comer esse tipo de coisa que vai trazer enfermidade sobre o homem? Por isso que quando Deus dá a lei lá no deserto, dá uma lei tão severa, proíbe eles comer tantas coisas, porque sabia que aquilo ali ia fazer mal, aquilo ali ia trazer prejuízo para a saúde deles. Como ele proíbe lá no deserto o povo comer carne de porco. Imagina um povo no meio de um sol lá de 50 graus, comer carne de porco sem ter uma geladeira, sem ter onde armazenar aquilo e guardar com higiene, com cuidado. O povo ia morrer de doenças se eles comessem aqueles animais que Deus colocou para eles como imundo, que eles não poderiam. E Deus deu como lei, porque o povo só obedece o que é lei. Né? Nós só obedecemos, não vou falar do povo, não, vou falar de nós todos, só obedecemos o que é lei. Então, muita coisa Deus teve que dar em forma de lei, para que houvesse o que? Obediência. Para que houvesse obediência. Então, essa vontade não era a vontade plena de Deus, que eles pedissem um rei naquela hora. Tanto que Deus falou, eles têm rejeitado a mim. Mas Deus concede, Deus permite. Né? Talvez por isso que nós precisamos muito mesmo. Deus fala, né? Por isso que é aquela mensagem da semana passada. Como fazer as escolhas certas? O homem que teme o Senhor. É o que teme o Senhor. Ele ensinará a fazer as escolhas certas. Ele ensinará nas suas escolhas. Então, a escolha do povo aqui estava totalmente fora do foco, porque eles estavam se igualando às outras nações, se igualando às outras pessoas. Ah, meu vizinho tem isso, então Deus, olha, eu quero porque o meu vizinho tem. Não, não é assim, as coisas no reino de Deus não são dessa forma. E aí, eles falam que Samuel era velho e Samuel sobreviveu tantos anos ainda, né? Viveu para ungir Davi, viveu bastante tempo depois ainda que ele unge Davi, ele ainda vive por um tempo e vê todas as atrocidades que o pedido daquele povo trouxe sobre eles. Por isso, o que nós pedimos, nós temos que ver bem se está de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes não está de acordo com a vontade de Deus. E aí, nós aí depois ainda falamos que foi Deus que deu. Mas o que você pediu está nos parâmetros de Deus?
E aí o que acontece? Nós vemos que Deus concede para eles um rei. E aí, o que acontece? Saul, aí vem Saul. A palavra de Deus fala, né, que Saul era um rei que agradava os olhos do homem, porque Saul fala que ele era um homem bonito, alto. A palavra de Deus fala que, né, do ombro para cima, ninguém sobressaía ele, ou seja, ele era mais alto que todos. Então, os homens, o povo viu e se agradou do que eles viram. Porém, Saul, ele desobedece a palavra do Senhor, né? Ele é cheio de complexo de inferioridade, porque quando ele vai ser ungido rei, ele ali naquele dia, ele se esconde no meio da bagagem. Ele tinha uma alma doente, porque ele preferia ser honrado pelo povo do que ser honrado por Deus. Por Deus. Ele era invejoso. Quando ele viu que Davi, as mulheres cantaram aquele hino que Saul venceu milhares e Davi a 10 milhares, a inveja tomou conta dele, o ciúme tomou conta dele. Então era um homem assim com a alma cheia de problemas. E aí fala, quer ver? Vou ler um texto aqui que está em 1 Samuel 13, ao verso 9. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e oferta pacífica, e ofereceu holocaustos. Aqui começa a derrota dele. Ele oferece holocausto, sendo que quem poderia oferecer holocausto era Samuel. Porque Samuel era o quê? O sacerdote. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. Glória a Deus, né? Então ele era o profeta. Então ele não poderia ter oferecido holocausto. E a hora que ele acaba de oferecer o holocausto, Samuel chega e fala para ele: que fizeste? Então disse Saul no verso 11: porquanto via que o povo se espalhava de mim e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás. O que acontece? Quando fazemos escolha errada, o povo a nação entra em declínio e há uma grande opressão do inimigo. O que aconteceu? A nação entrou no declínio, os filisteus começaram a oprimir Israel de uma maneira absurda, tanto que Saul morre, né, no meio de uma batalha com os filisteus. E o que acontece? Como ele viu que o povo começou a sair, ele estava se preocupando com a presença do povo, mas ele não estava preocupando com a presença de Deus. Sabe, quem você tem procurado agradar? Quem você tem procurado agradar, a Deus ou ao homem? Com quem você está preocupado com a opinião, de Deus ou do homem? Porque isso, irmãos, nós temos que ver bem claramente, porque nós somos carne, nós somos falhos. E às vezes a gente tem que estar fazendo esse autoexame sempre. Será que eu estou querendo o aplauso do homem? Será que eu estou querendo agradar o homem? Porque é isso que Saul ele queria. E aí isso fica bem claro aqui em 1 Samuel 15, quando Deus manda que Saul ele fosse levado, fosse até aos amalequitas e destruísse totalmente, né, os amalequitas, e matasse o rei, os animais, não queria nada, e ele traz o rei vivo, e o melhor do despojo ele traz. Só que ele fala com Samuel que é por causa do povo, né? Que era por causa do povo, que o povo trouxe para oferecer um holocausto ao Senhor. Samuel então diz, né, que Deus ele não se agrada de sacrifício, mas de obediência. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então ele não obedece, né, ao Senhor. E aí no verso 24 do 15, 1 Samuel 15, 24, ele fala assim: então disse Saul a Samuel: pequei porque tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Temi ao povo? Olha a escolha errada, irmãos. Qual é o homem que teme ao Senhor? Quando nós tememos ao Senhor, nós fazemos a escolha certa. Mas a escolha errada é quando eu temo o povo. Ele fala: temi ao povo. Temi o povo. Olha, vou ler novamente. Então disse Saul a Samuel: pequei por quanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvido à sua voz. Ele não era o rei? Por que ele tinha que ouvir a voz do povo? Nem sempre, irmão. Tem um ditado que fala aí que a voz do povo é a voz de Deus. Nem sempre. A voz da maioria é a voz de Deus. Por isso nós precisamos de ter intimidade com Deus. E ouvidos sensíveis para ouvir a sua voz.
ouvido sensível para ouvir a voz de Deus. E aí, no verso 25, ele fala assim: agora, pois, rogo-te que perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Aí, no verso 28, ele fala assim, não, verso 30, diz assim: disse ele então, pequei, honra-me, porém agora diante dos anciões do meu povo. Me honra perante o homem, ser honrado perante o homem? Irmãos, eu quero ser honrada diante de Deus. A gente tem que saber o que Deus pensa de nós. Não tem que ficar preocupado com o que o povo pensa de nós. É claro que nós temos que dar um bom testemunho para que não haja, né, maledicência, para que não haja, as pessoas venham falar de você, da sua índole. Claro que você tem que temer essa questão, mas nós temos que entender uma coisa, que o temor que nós temos que ter é de Deus. Nós temos que temer ao Senhor. Então, Saul, ele começa tudo, ele faz tudo errado. É um pedido errado, na hora errada, é uma vontade permissiva de Deus, não é uma vontade plena de Deus, porque Deus estava esperando Davi, porque Davi era o rei que Deus estava escolhendo, estava aguardando o momento certo para Davi ser ungido rei. E aí, ele diz assim: honra-me perante os anciões do meu povo, diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, meu teu Deus. O Senhor, teu Deus. Olha o que fala o 30, irmão. Disse ele: então pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor, teu Deus. Ele não falou meu Deus. Ele fala com Samuel para que eu adore o teu Deus. Ou seja, Deus já não era mais o Deus dele. E nós vemos que daí o declínio é total de Saul. O Espírito Santo se retira de Saul. Saul passa a ser atormentado por demônios. Saul depois passa a perseguir Davi como um animal, porque ele queria matar Davi de qualquer maneira. Por quê? Porque por causa da inveja e do ciúme dele. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Cada escolha que nós fazemos fora da vontade de Deus, ela pode gerar consequências terríveis nas nossas vidas. O povo inteiro pagou, a nação inteira pagou por ter feito um pedido fora do tempo, sem ter consultado o Senhor, se aquele momento era o momento da nação de ter um rei. Porque eu creio que Deus, ele tinha um sacerdote, ele tinha um profeta. O profeta é aquele que traz de Deus para o povo. E na hora certa, Deus ia falar com Samuel, que é o rei que ele queria que fosse ungido. Deus ia falar com Samuel, porque Samuel era um profeta de Deus. Então, olha que diferença. Aí Deus, então, escolhe Davi para substituir Saul. O que Davi era? Davi era um pastor de ovelhas. Lá em João 10 fala assim, que o pastor, né, as ovelhas ouvem a sua voz e o segue. As ovelhas ouvem a sua voz e o segue. Mas Saul não. Saul, ele era o quê? Ele era pastor de mula. De mula. Tanto que quando ele chega para Samuel, ele estava procurando a mula. Mesmo assim, ele perdeu uma mula, hein? Ele perdeu a mula. Ele era pastor de mula. E o pastor de mula, ele vai na retaguarda. E a mula, ela só anda debaixo de açoites ou se colocado alguma coisa na frente dela para atrair ela. Senão ela fica empacada. Então, nós temos que entender, se em algum momento nós entramos por um caminho errado, que nós possamos fazer um retorno de volta. Porque o Deus, ele é o nosso pastor. Então, qual é a voz que nós precisamos ouvir? É a voz dele. Salmo 23 fala que ele é o nosso pastor. Então, nós temos que ouvir o quê? A voz dele. A ovelha ouve a sua voz e o segue. Se você é ovelha, você vai ouvir a voz do pastor. Não a voz do pastor de mula, mas do pastor de ovelhas. E interessante que o Salmo 91, né? Até a irmã Graça trouxe uma palavra sobre ele. No Salmo 91 fala assim, aquele que habita. Habitar é morar, irmãos. Habitar é morar. Então, aquele que mora. Quem que mora no mesmo lugar, que habita no lugar? É uma família, não é verdade? Então, fala que é aquele que habita, ou seja,
o filho que habita junto com o pai. Não é o filho? Então, ele tem todas aquelas... toda aquela proteção, todo aquele livramento, porque ele habita junto com o pai. Então, ele ouve a voz do pai, ele discerne a voz do pai. Então, nós não temos que buscar um rei, nós temos que buscar Deus, nós temos que buscar pai. Além de rei, ele é Deus e ele é pai. Então, quando nós buscarmos ele com inteireza de coração, ele vai trazer a vontade plena dele para a nossa vida. E nós não vamos sofrer essas consequências que a nação de Israel sofreu, porque fez um pedido equivocado, na hora errada, rejeitaram, né, o domínio de Samuel e do próprio Deus, para se igualar às outras nações. Então, nós temos que policiar a nossa vida e ver a quem nós temos igualado. Você tem se igualado a quem? Você tem buscado, andado pelos seus sentimentos, pelos seus desejos, pelaquilo que você vê. Eles viam os reis, né, as outras nações tendo rei, e talvez até mesmo invejar as outras nações porque tinha um rei. Não, nós queremos um rei. Mesmo Samuel falando, porque se você ler 1 Samuel 8, Samuel fala que tudo que o rei iria exigir, mas eles não se importaram com aquilo. Irmãos, que Deus ele possa ter falado com você e que você possa aprender a fazer as escolhas certas, as escolhas que agradam o coração de Deus. E que Deus saiba que, né, porque Deus permitiu, Deus está nisso. Deus tem duas vontades. Tudo que está aí, Deus permitiu. Mas nem sempre a permissão de Deus é a vontade plena do Senhor para a nossa vida. A vontade plena do Senhor é que estejamos no centro da sua vontade, fazendo aquilo que agrada o seu coração. Amém? Que o Senhor continue falando com você, que você possa ler esse texto, possa meditar nessa palavra, possa meditar sobre essa escolha que o povo fez, quantas consequências que eles sofreram por causa dessa escolha. E possa ver também se você tem feito as escolhas certas. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, em nome de Jesus.